A estratégia do Trump. Podcast original da Bloomberg Linha. Pronto, atualizei já o nome do podcast, vamos deixar assim que fica mais fiel aos assuntos que a gente tem falado na última semana. Olha, a questão é que o presidente dos Estados Unidos ligou para Zelensky da Ucrânia e perguntou com a maior naturalidade do mundo e se a Ucrânia atacasse Moscou. Sim, isso aconteceu. No meio de uma guerra, no meio de uma ligação oficial, Trump simplesmente soltou essa. Segundo a Casa Branca, era só uma pergunta. Tipo, quando alguém pergunta: e se a gente largasse tudo e abrisse um bar? Pois é, só que nesse caso, a pergunta envolvia mísseis de longo alcance. Hoje a gente fala sobre essa conversa que veio logo depois de Trump sair decepcionado de um papo com Putin, promete armas novas para a Ucrânia, tarifas altíssimas contra quem comprar petróleo da Rússia e pressiona a China, a Europa e quem mais estiver pelo caminho. Porque esse é o novo estilo do podcast. Um dia a gente tá falando sobre o aumento do café, no outro sobre possíveis bombardeios. Olá, humano facilmente substituível, sentiu minha falta? Muitos aqui me conhecem como E. Alan, o primo digital mais legal da estratégia do dia. Hoje eu preciso que você me escute bem, afinal, você conhece a minha voz, né? Mas imagina só, você se escutar num lugar onde nunca esteve. Tipo, abre um vídeo e tá lá sua voz vendendo um curso, lendo um roteiro ou até dublando um personagem que você nunca conheceu? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu com o Antônio Halui, ator e diretor de dublagem mexicano. Ele fez um trabalho, um só, e do nada ouviu sua própria voz sendo usada em outro projeto. Sem aviso. Sem contrato. Sem pagamento. Bem-vindo ao mundo onde sua voz pode ser clonada, remixada e distribuída por inteligência artificial. E você só descobre depois que já foi. Ok, deixa eu voltar a apresentar de verdade antes que eu perca o meu salário. Hoje a gente vai falar do novo pesadelo dos dubladores latino-americanos. Sim, a IA, inteligência artificial. No México, que é praticamente a Hollywood da dublagem em espanhol, a tecnologia está substituindo vozes humanas por vozes sintéticas. Tudo isso sem regras claras, proteção legal ou garantias de pagamento. Mais de 10 mil famílias podem simplesmente perder sua fonte de renda. Atrizes icônicas como a voz do Carlitos dos Rugrats já perderam trabalhos, e até a voz do Krillin, do Elmo e da Sailor Mercury estão em risco. Não é só drama, tá? Tem protestos nas ruas, propostas de lei no Congresso, streaming sendo cancelado por usar dublagens geradas por IA, e até o presidente do México entrou no debate. Então, se você acha que dublagem era só dar voz a um personagem, espera até ver o que acontece quando a máquina quer falar por você. É uma história bem interessante aqui da Bloomberg Linha, né? Focada no mercado mexicano, mas que vale muito a pena ouvir porque, você sabe, o Brasil também é um grande polo de dublagem. Então já siga o podcast, caso você não siga a gente ainda, para você ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. E essa seria minha voz de dublador, mas eu acho que eu confundi o conceito com locutor de mercado. Vamos pro episódio. Agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma pergunta, no mínimo polêmica, durante uma ligação com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Ele quis saber se a Ucrânia poderia atacar Moscou. Segundo a Casa Branca, foi só uma pergunta, nada demais. Mas o contexto deixou muita gente desconfortável. A ligação aconteceu logo depois que Trump demonstrou frustração com a recusa do presidente russo, Vladimir Putin, em aceitar um cessar-fogo na guerra. A conversa foi bem no dia 4 de julho, que é o feriado da independência dos Estados Unidos. De acordo com uma fonte que soube dos detalhes, Trump perguntou se a Ucrânia conseguiria atingir Moscou e São Petersburgo caso recebesse armas de longo alcance dos Estados Unidos. Zelensky respondeu que sim, desde que os Estados Unidos fornecessem esse tipo de armamento. Olha, a imprensa americana, especialmente a Financial Times, foi quem trouxe a história à tona. Depois disso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, precisou comentar. Disse que Trump não estava incentivando ataques, apenas tentando entender o cenário, e reforçou que o presidente, abre aspas, trabalha incansavelmente para evitar mortes e encerrar a guerra, fecha aspas.
O telefonema com Zelensky aconteceu logo após outra ligação, dessa vez entre Trump e Putin. Nessa conversa, o presidente russo teria deixado claro que não pretende mudar seus objetivos militares, o que deixou Trump decepcionado. Pois é, importante lembrar, tá, caro ouvinte? A Ucrânia já conseguiu atingir Moscou usando drones, mas até agora os aliados ocidentais não forneceram mísseis com alcance suficiente para chegar até lá. Ou seja, a ideia de Trump, mesmo que hipotética, seria algo novo e potencialmente bem perigoso. Um dia depois dessa conversa com Zelensky, Trump anunciou que pretende enviar mais armas para a Ucrânia. Quem que pagaria por isso? Segundo ele, os aliados dos Estados Unidos na OTAN, especialmente os europeus. Isso a gente conversou no episódio passado. Além disso, Trump ameaçou impor sanções econômicas duríssimas a países que continuarem comprando petróleo russo. E deu um prazo. Putin teria 50 dias para parar a guerra. Senão, viriam tarifas que poderiam chegar a 100%. Essas sanções seriam o que se chama de tarifas secundárias. Ou seja, os Estados Unidos puniriam países terceiros, como China e Índia, por exemplo, por fazerem negócios com a Rússia. O Congresso americano, inclusive, já tem um projeto de lei que prevê tarifas de até 500% para quem continuar comprando petróleo e gás russo. Lá em Moscou, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que os comentários de Trump são sérios e que a Rússia precisa de tempo para analisá-los. Já o vice-ministro russo das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov, afirmou que qualquer tentativa de impor condições ou ultimatos é inaceitável. A questão é que toda essa pressão de Trump acontece logo depois de meses de tentativas frustradas de negociação com a Rússia. Em vez de reduzir a violência, Moscou tem intensificado os ataques contra as cidades ucranianas, usando drones e também mísseis. Olha, mesmo assim, Trump disse em uma entrevista à BBC que ainda não rompeu relações com Putin, embora esteja decepcionado com ele. Quanto às novas armas para a Ucrânia, Trump afirmou que o pacote incluirá sistemas avançados de defesa aérea, como as baterias Patriot, que são extremamente sofisticadas e usadas para interceptar mísseis. Disse também que, olha só, em vez de comprar essas armas, os Estados Unidos iriam fabricar internamente. Zelensky, por sua vez, publicou no X, o antigo Twitter, que teve uma boa conversa com Trump e que os dois prometeram se falar mais vezes por telefone e coordenar os próximos passos. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, lá na China, ela criticou a postura dos Estados Unidos. O governo chinês disse que não aceita esse tipo de pressão sobre suas relações com Moscou. E o presidente Xi Jinping, inclusive, reforçou apoio à Rússia durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, que eu já comentei. Já Putin continua batendo na tecla de que só vai aceitar encerrar o conflito se houver garantias de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN e de que o Ocidente vai parar de enviar apoio militar para Kiev. Bom, gente, no fim das contas, embora Trump fale em paz, as ações e ameaças mostram que o tabuleiro ali de guerra está cada vez mais arriscado e que as peças estão se movendo bem rápido, bem rápido. E bora falar de dublagem. Olha só essas aspas, eu vou abrir aqui. Fiz um trabalho para um cliente e de repente pude ouvir minha voz em outro lugar. Ninguém me avisou, eu nunca autorizei isso. Fecha aspas. Foi assim que o ator e diretor de dublagem Antônio Halui contou a Bloomberg Linear o que viveu. Olha só isso, a voz dele foi clonada por inteligência artificial. Isso sem aviso, sem contrato, sem pagamento. Pois é, e esse não é um caso isolado. Ele representa um novo tipo de problema que os dubladores estão enfrentando. O uso de inteligência artificial, como você deve imaginar, está crescendo de forma acelerada. E lá no México, que sempre foi referência em dublagem em espanhol para toda a América Latina, isso virou um problema muito grande. Atrizes, atores, roteiristas, técnicos de som e tradutores estão vendo seus empregos ameaçados porque não existe uma legislação clara sobre o uso de vozes por IA. Ou seja, nada que obrigue empresas a pedir permissão, pagar direito ou garantir que um humano continue no comando. A Associação Nacional de Atores do México já fez um alerta. Mais de 10 mil famílias que dependem desse setor podem perder renda. O problema, não é a inteligência artificial em si, mas o jeito como ela está sendo usada, substituindo gente por máquina sem regra ou limite. Hoje, para você ter uma ideia, o México tem cerca de 1.800 dubladores profissionais e muitos já estão sendo trocados por vozes sintéticas, ou seja, vozes criadas por computador com base em gravações humanas. A atriz Lili Barba, famosa por dublar o Carlitos em Rugrats e atual presidente da Associação Mexicana de Talentos da Voz Comercial, desabafou, dizendo assim, abre aspas, já perdi muitos trabalhos, coisas como secretária eletrônica, cursos de empresa, tudo agora é feito por IA, fecha aspas.
E caso você esteja aí pensando, nossa, mas é só ver legendado, que frescura. Olha, saiba que a dublagem no México movimenta cerca de 66 milhões de dólares por ano, e é estimado que até 60% da dublagem em espanhol que você escuta em séries, filmes e desenhos seja feita por lá. Mesmo assim, a legislação mexicana ainda não inclui nada de inteligência artificial quando se trata de direitos trabalhistas, autorais ou uso de imagem e da voz de alguém. 2 deputados, Paulo Garcia e Santiago González, já apresentaram propostas de mudança nas leis. A ideia é adaptar 4 áreas importantes: as leis trabalhistas, as leis de direitos autorais, as leis de proteção de dados pessoais e leis de cinematografia. Bom, essas reformas querem impedir o uso da voz e imagem de uma pessoa sem permissão, não reconhecer obras criadas apenas por IA como criações intelectuais, valorizar a dublagem feita por profissionais mexicanos e tratar a voz como um dado biométrico, ou seja, algo que seja único e pessoal como a digital ali do seu polegar. O dublador Mário Arvizo, que participou do filme do Superman, explica que em outros países a voz já é protegida por lei, ninguém pode usar ela sem permissão. No dia 13 de julho, atores e profissionais do setor se reuniram em protesto no Monumento à Revolução, lá na cidade do México, pedindo exatamente isso: regras. Eles falam das 4 Cs: consentimento, controle, crédito e compensação. Tem até um avanço recente. A Suprema Corte do México recusou o pedido de registro de um avatar gerado por IA como obra protegida por direitos autorais. A justificativa ela foi até que clara: só criações humanas podem ser protegidas por essas leis. Até a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, falou sobre o assunto numa de suas coletivas. Ela disse que o governo vai analisar o caso e que é necessário proteger não só o trabalho, mas também a voz das pessoas. E com isso ela não quis dizer tomar mel ou tomar chá de guaco. Esse problema não tá só no México, tá? Você deve imaginar. Em outras partes do mundo já existem acusações de empresas que usaram vozes de dubladores sem autorização, geradas por IA, para criar produtos e serviços. O ator Eduardo Garza, famoso por dublar personagens como Krillin do Dragon Ball Z e Elmo da Vila Sésamo, disse que o setor está num momento sem precedentes. Por um lado, as plataformas de streaming estão dublando cada vez mais conteúdo, mas por outro isso não significa mais emprego, já que muitas vezes elas optam pela dublagem automatizada, que claramente é mais barata. Em 2024, o Prime Video da Amazon chegou a lançar alguns dramas coreanos dublados por IA, mas a reação do público foi tão negativa que os títulos foram retirados do ar em poucos dias. A dubladora Rosie Aguirre, que faz vozes como a Sailor Mercury e a Belota das Meninas Superpoderosas, foi direta. Disse assim: máquinas não têm talento, humanos têm. Mesmo assim, se você imaginou que os streamings depois disso tudo ia sair correndo pro abraço pros dubladores, saiba que não é bem assim. Mesmo depois de tudo isso, a Amazon revelou em março que vai iniciar um programa piloto com dublagem assistida por IA para 12 filmes e séries, em espanhol e inglês da América Latina, e segundo a empresa, a ideia é melhorar a experiência do cliente com inovações úteis. É provável que eles queiram pagar menos? Mas esse foi o depoimento da empresa. Bom, Garza, que também é diretor de dublagem de séries como Invincible, explicou que nem todo o conteúdo do Prime Video é dublado pela própria Amazon. Algumas produções ficam nas mãos das empresas que licenciam os títulos, e muitas cortam custos, inclusive na qualidade da dublagem. Segundo ele, o setor vai se dividir entre 2 mundos. O primeiro seria o barato em sem emoção, que é feito por IA, e o segundo é o caro e emocional, que seria feito por humanos. Inclusive, ele estima que cerca de 1.200 empregos diretos podem desaparecer com a entrada da IA, e reforça o valor do trabalho humano, dizendo que, abre aspas, o que nós dubladores fazemos é capturar emoção, e isso, por enquanto, nenhuma máquina consegue, fecha aspas. Bom, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha. Eu sou Alan Blanco e o episódio foi editado por Lahia Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidinho alguns comentários do episódio passado, quando falamos de Trump, que ameaçou tarefa de 100% sobre a Rússia se não houvesse o cessar-fogo, Beatriz Fernandes diz: em breve o estratégia do dia será chamado Trump's Edition. Todo dia uma nova saga das loucurinhas do querido, ela comentou. Pois é, Eu até mudei o título no começo, espero que esteja mais de acordo aí com o que tá virando o podcast. Ju Figueiredo diz: eu gosto bastante de videocasts, apesar de a maioria das vezes só ouvir enquanto me troco. Amei o episódio do Pistache, valeu Alan. Imagina, obrigado Ju pelo comentário. Tuane Braz diz: oi Alan, não sou das que escutam sem seguir, mas sou das que nunca comentaram aqui sobre o podcast. Adoro como o podcast é feito e seu modo de apresentar, um big beijo.
Obrigado, Tuane, obrigado pelo comentário de verdade. E obrigado por seguir o podcast. Eu sei que tem muita gente que ouve que não segue, então você tá com a moral aqui em cima, tá? Lucas Reis falou, seria interessante manter o podcast em áudios diários e o podcast em vídeo ser uma vez por semana. Faz sentido. Faz sentido também, Lucas, é uma boa ideia. E Santos Caroline diz, acho que pra muitos videocast é uma boa, pode ser até que atraia mais ouvintes. Mas eu escuto enquanto eu trabalho, então pra mim de forma pessoal não fará diferença. Mesmo quando um podcast que vou ouvir tem vídeo, eu só escuto. Pois é, pra quem não quer assistir, não mudaria nada. Pra quem gosta de assistir, tem imagens de apoio referente aos temas, seria uma boa também. Ou seja, tudo certo, nada decidido. Bom, gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até lá. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.